Olá, bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? A gente vai dar agora continuidade na nossa matéria, no qual a gente parou a semana passada. Nós estávamos falando de eletromagnetismo, certo? E nós vamos dar continuidade falando do campo magnético e do campo eletromagnético, tá? Só para a gente relembrar. Campo magnético, tá? É uma região do espaço capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento. Campo eletromagnético, né? Foi feito um experimento e foi comprovado, tá bom? Que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera em sua volta um campo magnético. Daí vem-se o nome eletromagnetismo. O magnetismo, campo magnético formado através da eletricidade, tá bom? O comportamento das linhas de campo. Aí que a gente vai ver também como é que se usa a regra da mão direita. Então vamos lá. Na apostila de vocês, a apostila 17, tá? A gente tem aí na página 8, tá bom? Na página 8, que fala sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Que aí a gente vai fazer o uso do que eu falei da mão direita. Então, eu lembrei para vocês o que é um campo magnético e um campo eletromagnético. E como que a gente vai verificar, tá, o comportamento dessas linhas de campo, usando a mão direita, tá bom? Então, meu polegar é para cima e meus outros dedos aqui, ó, né? Neste sentido, tá bom? Então, ele fala aqui assim, ó. Na regra da mão direita, considera-se o dedo polegar representando o sentido da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está para cima e os demais dedos se contornam o fio. Então, é como se esses dedos aqui, esses outros 4 dedos, eles contornassem o fio, né? Que é o campo magnético em torno de um fio por onde passa uma corrente elétrica. Tá bom? Então, aqui para cima tá a minha corrente elétrica. Olha só, o meu I tá representado por esse vetor aqui, tá vendo? E ó, e aí aqui em volta o campo magnético, tá bom? Agora, campo magnético gerado por uma corrente elétrica, a gente pode ter duas situações. Um fio reto, tá? Ou a gente pode ter uma espira, né? Um fio em volta, né? Uma espiral, tá? O que que acontece? Quando a gente tem um fio reto, a gente tem esta fórmula aqui. Meu campo magnético é igual a μ vezes I dividido por 2πr, tá? Então, μ vai ser dado o valor no enunciado, μ é a minha corrente elétrica e R, esse R aí, é a distância do ponto onde você quer saber a intensidade da sua corrente elétrica, do seu campo magnético, desculpa, do seu campo magnético, tá joia? Então, são informações no qual você vai obter no enunciado do teu exercício. Então, o que que se deve ser feito? Primeiro, verificar, é de um fio reto que eu estou falando? Então, eu verifiquei no meu enunciado que é de um fio reto. E aí, eu vou colocar abaixo do meu enunciado todas as informações que esse enunciado vai me dando, para que eu possa colocar depois essas informações dentro da minha equação, tá? Mas se eu não estiver falando de um fio reto, estiver falando de uma espira, né? Que é o caso aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? De uma espira. Então, eu tenho dentro da espira duas situações. Uma espira só, tá? Ou várias espiras, que aí eu tenho uma bobina, tá bom? Sabe, bobina de Tesla e tal. Então, eu tenho aqui uma espira. Se for para uma espira só, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu campo magnético, que é o B, é igual a μ. Ficou faltando N aqui, gente. Esqueci. Não. Tá aqui. Desculpa. N igual a μ vezes I sobre 2Rs, tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou colocar a quantidade de espiras. N é quantas espiras eu tenho, tá? 2, 3, 10, 20, 100 é o valor que vai ser colocado aqui, tá? Então, retomando,
Eu tenho que ver se eu tenho um fio reto ou se eu tenho espiras. Se eu tenho um fio reto, é uma fórmula, certo? Que é B é igual a μ vezes Y dividido por 2πr, tá? Não é um fio reto, é espira, tá? Dentro da espira, eu tô trabalhando com uma espira ou mais espiras, tá bom? E sempre colocando os dados, tá? Depois disso, a gente vai ver aqui, falar do solenoide. O que é um solenoide, tá? Aqui, ó. É importante que vocês vejam aqui a figura do solenoide, para saber como que ele é, tá? O solenoide, ele é uma bobina, tá bom? De fio com eletroímã. E ele converte energia elétrica em energia mecânica, tá? Como é que é o cálculo do solenoide? Tá aqui, tá? O meu campo magnético é igual ao número de espiras dividido pelo comprimento. O que é o comprimento? Isso aqui, ó. Tá vendo? Essa quantidade de espiras, ela tem um comprimento. Então, é esse comprimento da minha quantidade de espiras, tá? Multiplicado por μ vezes I, que é a minha intensidade da corrente elétrica. Essa matéria, ela tem muitas fórmulas, né? Essa parte aqui é muitas fórmulas. Então, é questão só de leitura e cuidado quando você for fazer os exercícios. É muito importante que vocês façam os exercícios. Por quê? É através dos exercícios que vocês vão conseguir absorver essa matéria, tá bom? Então, assim, é muita fórmula. Então, vocês têm que identificar do que está sendo falado para saber o que você vai usar. E através disso, você fizer ali a seleção de todas as informações fornecidas pelo enunciado, inclusive a pergunta que ele está fazendo, para que você consiga colocar isso dentro da fórmula e conseguir fazer, tá? Depois, eu quero que vocês leiam, continuem lendo aqui o movimento helicoidal uniforme, tá? Aí vocês leiam a força magnética e a força magnética em fio condutor percorrido por corrente elétrica, tá? E a força magnética entre dois fios condutores paralelos percorridos por corrente elétrica, tá bom? Então é o seguinte, você vai ter que identificar, isso não tem muito segredo, você tem que identificar do que ele está falando. Para isso você tem que fazer a leitura e compreender o que é. Você vai ler o seu enunciado, vai identificar do que ele está falando para ver qual fórmula você vai usar, tá? Nessa prova que a gente vai ter online, tá? Que vai ser por aqui, eu vou colocar um formulário, né? Onde vão estar todas as fórmulas. Por isso que digo mais uma vez, é importante vocês saberem do que está falando, porque senão vocês vão saber o que é o que. Se você não sabe o que é comprimento, o que é o que de carga, é N, né, que é o número de espirais, vocês não sabem fazer nada, tá bom? Então, vai ficar para vocês aí fazerem, né, os exercícios da página 13 e 14. Eu estarei de plantão para tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês façam esses exercícios, façam a leitura, né? Após essa aula, façam a leitura e façam os exercícios. Tirem as dúvidas comigo, tá bom? Um beijo a todos, boa sexta-feira que é feriado, um excelente final de semana.